Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Dalla Vecchia e esse é mais um vídeo da série Drops do Nupid. Antes de mais nada, pedimos para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, fique à vontade para comentar também. Ou procure a gente no Instagram, @nupid_na-rede. O canal do Nupid na Rede está vinculado ao Núcleo de Pesquisa e Intervenção nas Políticas sobre Drogas, o Nupid, da UFSJ. Se você gostou do vídeo e ficou interessado em acompanhar mais do nosso trabalho, siga nosso Instagram, assim vocês também nos ajudam a crescer e trazer mais conteúdos de qualidade. Bom, a maconha ou a cannabis, ela é uma planta que evoluiu com a espécie humana, né? A gente tem uma relação milenar com ela e o emprega para diversas finalidades há muitos anos. Estima-se que hoje cerca de 190 milhões de pessoas consomem a cannabis no planeta. E ainda tem um outro dado de que 80% das pessoas que buscam o mercado ilícito o fazem para obter a maconha. Então, nesse sentido, a gente tem uma grande maioria dos usuários usam maconha e não migram para outras substâncias supostamente mais danosas, né? Infelizmente, no nosso regime que a gente costuma chamar de guerra contra as drogas, todo o mercado que fornece maconha para um público consumidor que é imenso, a demanda por maconha é gigantesca, ele é todo atendido pelo crime organizado, pelo tráfico ilegal. E o crime organizado também comercializa outras substâncias. Então, o crime tem esse público cativo que não tem outra opção, não tem onde ir, e ele tem a oportunidade de oferecer outras substâncias para esse público. É assim que o contato com a maconha acaba levando as pessoas a ter contato com outras substâncias. Tem alguns estudos que se debruçaram na questão da porta de entrada e eles viram que existem alguns fatores mais relevantes do que o uso da maconha, ou dos efeitos farmacológicos da maconha que promovem essa migração. Um deles é o uso entre os pares, né, entre os amigos, entre as pessoas da sua convivência e de outras substâncias, né? E o outro é a facilidade do acesso, ou se a pessoa ela reside num local em que a venda desses produtos, né, em geral, são vendidos no mesmo lugar onde se vende maconha, se vende outros componentes, outros compostos proibidos, né? Sabe, eu acho que por trás dessa afirmação de que a maconha leva a drogas mais pesadas, que é uma falácia argumentativa, né, por si só, por trás disso existe um outro problema, que é o medo das pessoas das drogas, sabe? Que é o medo das drogas ilegais, né? As drogas proibidas. E é completamente compreensível, porque a gente tem 50 anos de guerra às drogas, e a guerra às drogas não foi simplesmente uma proibição impositiva, ela veio acompanhada também de uma massiva campanha antidrogas que implantou esse mito e vários outros mitos sobre as drogas. Sistemas mais bem desenhados não fazem com que a maconha seja a porta de entrada para outras substâncias. Países conseguiram regulamentar mercados dentro da lei para comercializar cannabis, seja para fins medicinais, terapêuticos ou para qualquer outros fins, para fins sociais, para qualquer uso adulto. Nos países onde esses usos foram regulamentados e legalizados, o consumidor não precisa procurar um traficante, então ele não tem contato com outros mercados. O sujeito lá na Holanda que entra num coffee shop para comprar maconha, ele não vai ter a chance, ninguém vai oferecer para ele nenhuma outra substância ilegal.
Se a gente for olhar a guerra às drogas, o início dela, se a gente for buscar lá no primórdio, não teve critério baseado em ciência, não teve embasamento científico, não teve nenhum critério relacionado à saúde pública, porque se tivesse, drogas como álcool e tabaco não seriam legalizadas, drogas que matam juntas mais de 10 milhões de pessoas por ano. Isso diretamente, né, sem falar dos casos indiretos, como o do álcool, que causa acidente, que causa briga, sabe? Se a gente for pensar em porta de entrada para as drogas, o álcool que deveria ser o principal responsável, né? Porque é ele que afeta a nossa tomada de decisão, é ele que faz a gente não refletir sobre o que está fazendo. E a gente tem também um dado interessante, que é o início de uso de outras substâncias, como o álcool e como o tabaco, eles ocorrem de maneira pregressa ao uso da maconha. Então, caso houvesse alguma porta de entrada, deveriam ser outras substâncias, né? Mas enfim, eu acho que o papel dos movimentos antiproibicionistas e de todo mundo que compreende essa situação é não só desmistificar todos esses tabus, acabar com esses mitos, mas também tocar nos pontos que realmente tem que ser tocados, sabe? Promover discussões acerca das drogas que sejam baseadas em ciência, pesquisa científica, porque essas pesquisas estão sendo feitas, já foram, continuam sendo feitas, não só da maconha, porque a maconha é a droga que mais temos argumentos para poder apontar a contradição e esse absurdo que é a proibição da maconha, porque ela tem potencial medicinal para diversos males que estão sendo cada vez mais descobertos, né, à medida que avançam as pesquisas também. E maconha medicinal, vale falar, maconha medicinal é maconha, tá? Não tem diferença de maconha para maconha medicinal não, gente. THC também é medicinal. Mas enfim, o que a gente tem que fazer é começar a promover, incentivar e exigir políticas públicas que lidem com as drogas como uma questão de saúde pública, porque é isso que é. A gente tem que retirar as drogas dessa questão do âmbito da segurança pública, que é onde foi implantada a guerra às drogas, que fez só crescer encarceramento, fez crescer número de homicídios, que mata gente todo dia, derrama sangue, e que superlota nossas cadeias, e começar a tratar as drogas como um caso de saúde pública. Porque se a gente fica só combatendo mitos aqui, mitos ali, muitas vezes, é claro que a gente tem que fazer isso, né? A gente não pode deixar um mito perdurar. Mas se a gente foca nisso, a gente muitas vezes não está conseguindo, a gente não consegue debater o que realmente precisa ser debatido. Sabe, eu acho que esse é o ponto. A gente tem que estabelecer uma nova relação com as drogas. O ser humano sempre usou drogas. O ser humano sempre experimentou estados alterados de consciência, desde que ele tem consciência. A proibição tem 50 anos, o uso de drogas é milenar. Como diria o professor Dartil Xavier, que supervisiona um estudo de pós-doutorado, se a maconha ela é porta, ela pode ser tanto a porta de entrada como a porta de saída. E é isso que a gente vem buscando compreender nesse estudo que eu estou realizando com o professor Dartil, que é avaliar o efeito e o papel da maconha na segurança e na eficácia do tratamento de pessoas que desejam mudar a sua relação com as substâncias. A gente sabe, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, onde vários estados já legalizaram o consumo de maconha, a gente já percebeu dados muito claros que estados que já legalizaram a maconha para uso medicinal tiveram uma redução do consumo e da dependência e das overdoses causadas por drogas muito mais perigosas, que são os opiáceos. Teve uma redução do consumo, teve uma redução das mortes por overdose. A gente sabe
que o sistema endocannabinoide, que é o sistema do nosso corpo, que é acionado pela maconha, mas que é acionado também por algumas substâncias que são produzidas pelo nosso próprio corpo. É um sistema que tem tudo a ver com os mecanismos de dependência e que tratar o sistema endocannabinoide, em especial com algumas das substâncias da maconha, como o CBD, pode ser uma porta de saída para a dependência. Tem inclusive estudos preliminares aqui no Brasil mostrando que a maconha pode ajudar na luta contra a dependência de crack. Isso é o que acontece em sistemas melhores, em sistemas mais bem desenhados. A gente tem que parar de tratar as drogas como um caso de polícia, parar de marginalizar o usuário, estigmatizar o usuário e trazer esse problema, quando há, para o âmbito da saúde pública, trazer para o cuidado. Aí sim a gente vai poder avançar enquanto sociedade, aí sim a gente vai conseguir uma sociedade menos violenta, menos desigual. Claro que são vários pontos para serem cuidados, né? Mas esse é um grande passo, é por isso que eu me debruço sobre essa militância. Não é simplesmente uma questão de marchar por querer fumar maconha. A questão é muito maior, o buraco é muito mais embaixo. E se a gente não fizer isso, enquanto a gente não tratar as drogas de uma forma mais ampla, com respaldo científico, a gente não vai conseguir avançar enquanto sociedade.